Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu quero falar sobre um tema que desde o ano passado eu tenho escutado bastante sobre isso, notado alguns fatores que têm acontecido na sociedade, inclusive já aconteceu também com alguns pacientes, parentes de pacientes, e eu queria trazer esse tema, a semelhança do infarto com a saúde mental. Eu vou dar algumas referências científicas, quero trazer algumas orientações do que você pode fazer para sair desse risco, até porque é um risco aí de 23% aproximado, é o estresse, principalmente quando acontece um desses infartos, seja o fulminante, seja o agudo, seja aquele do miocárdio, chamam de mini infarto. Eu não sou especialista na medicina, né? Mas eu sou especialista em saúde mental, sou psicólogo, tenho 2 especializações, neurolinguística e também psicologia positiva. Então, falando de emoções, de sentimentos, nós precisamos falar do estresse. Como eu venho falando durante a semana sobre a síndrome de burnout, que é acometido devido a um estresse crônico, então eu quis trazer esse tema. Eu não sei se vocês viram, mas uma líder de uma igreja do Brasil, ela faleceu muito nova, então precisa acontecer algumas coisas para que a gente desperte, para que a gente venha entender por que isso acontece, por que está acontecendo. E ano passado eu tive um caso na clínica onde um paciente sofreu um infarto de miocárdio, e foi bem difícil para mim, gente, também, porque eu recebi a notícia da esposa de que ele estava indo para a UTI. Foi um negócio assim, porque a gente cuida do paciente como se fosse algo filho ali, não pode ter as transferências, claro, mas a gente tem uma responsabilidade, né, de cuidar, de zelar, de amparar, né, de fazer esse acolhimento, e você vai se envolvendo, né, com a história do paciente. E também tive outras pacientes que perderam mamães, papais por causa do infarto. E eu comecei a estudar, eu já tive vontade de trazer esse tema aqui para vocês, mas permaneça na live, isso não vai ficar salvo. Quem quiser assistir vai ser agora. Eu vou deixar salva no meu canal no YouTube. Eu vou tirar ela daqui e vou jogar no meu canal no YouTube. Entre hoje e amanhã eu deixo lá, porque eu não sei que hora que vai terminar. Eu estou entrando sem hora para terminar, certo? E aí, com isso, quem quiser pegar uma canetinha, um papel, eu vou trazer ali alguns exemplos práticos, algumas orientações de como você pode prevenir esses infartos, olhando para a sua saúde mental. Lembrando que não é só a saúde mental, os fatores de risco, certo, gente? Segundo a ciência, né, a própria medicina tem uma relação com 23%, o estresse crônico, certo? Então, isso não quer dizer que seja o 100%, mas eu vou trazer tudo o que acontece, o que pode levar você a ter essas sequelas. O que é que está acontecendo? Tem muita gente falando assim: nossa, as pessoas estão tendo mal súbito, nossa, é a vacina, nossa, é não sei o que, um monte de suposições, quem sabe julgamento. Mas na verdade você não sabe a guerra que aquele ser está passando. O coração é interno e ele controla nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse cérebro, o coração, é um eixo que circula. Então às vezes você vê uma pessoa ali plena, maravilhosa, ela está reativa, mas você não sabe o que está acontecendo no coração dela. E de repente para. De repente esse fluxo sanguíneo vai acontecer uma inflamação e infelizmente não vai conseguir bombear. E tudo isso está relacionado a 2 moléculas devido ao estresse, que é uma adrenalina e um cortisol, né? Onde você libera uma sequência demasiada disso e o corpo não suporta, acontecem essas inflamações e infelizmente você fica vulnerável a essas doenças cardiovasculares, certo? E eu fiquei assustado com esse caso que aconteceu ontem, dessa líder, né, da igreja, uma igreja bastante conhecida,
Eu não quis postar aqui porque as pessoas, nossa, o psicólogo é científico e tá botando uma mulher lá que é da igreja. Eu não quis fazer nada disso por causa dos julgadores, dos juízes da internet. Mas é um caso específico que nós devemos entender melhor por que aconteceu tudo aquilo, né? Então ninguém para o coração porque brotou, porque do nada aconteceu. Não é do nada. Ninguém infarta do nada. Entendeu? Tem sim fatores de riscos que são predominantes de um possível sedentarismo, uma má alimentação, colesterol, diabetes, um estresse crônico, onde você se depara com situações de risco, como um trabalho excessivo, um conflito conjugal, problemas com os filhos, enfim, preocupação demasiada, certo? Quem aqui está entrando agora, que está me vendo, quem me conhece, eu já engatei aqui no tema, né? Fala aí a cidade de onde vocês estão falando. Vamos conversar um pouquinho aqui antes de eu entrar. Eu já entrei, gente, no tema. Eu já fiz a introdução, certo? Mas tem muito mais coisa para a gente falar. Enquanto vocês me falam de onde cada cidade aí que vocês estão, e se é a primeira vez, o que é que vocês estão fazendo domingo, 2 de fevereiro de 2025, domingo de tarde, na verdade tarde de domingo, e eu aqui, preparando conteúdo exclusivo para vocês. Essa live eu não vou deixar salva, certo? Aqui no Instagram, vai ficar só no meu canal no YouTube. Então já se inscreva no canal, porque eu não vou deixar salva essa live, tá? Eu vou parar de deixar as lives salvas aqui e colocar só no meu canal no YouTube, pelo menos por enquanto, enfim, eu vou entrar ao vivo, é exclusividade, quem tiver aqui assiste, quem não tiver assiste depois, né? Lá no canal no YouTube, certo? A Mariette de Biritinga, é assim que fala, Bahia, e tem uma Biritinga aqui em São Paulo, aqui no interior também. Olha, então tem outra cidade na Bahia, legal. Mariette Carvalho, seja bem-vinda, Mariette. Quem mais, gente? Vocês estão falando de onde? O que é que vocês estão fazendo aí? Fala a cidade, como é que está a saúde mental de vocês? Fala aqui um pouquinho, quero saber como é que está a saúde mental. Vocês ficam emudecidos. Você sabe que emudecer o sentimento, as emoções, vira doença? Uma delas é o AVC. Uma delas pode ser o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e também o do coração, esse que eu estou falando aqui do infarto, são as doenças cardiovasculares. Então, só de você emudecer, esse reter essas emoções, guardar sentimentos, emoções inaceitáveis, você está vivendo um caos aí, quem sabe, na sua família, e você só está retendo. Isso vai causar uma pressão interna e seu corpo vai trabalhar mais, né? Vai bombear mais sangue, isso vai ficar muito forte aí dentro. E tudo isso libera uma substância, o cortisol. E esse cortisol é um hormônio do estresse, e demasiado, vai prejudicar. Inclusive uma dessas doenças, onde você vai ficar vulnerável, são essas doenças cardiovasculares, certo? Por isso que eu trouxe esse tema entre a semelhança do infarto e a saúde mental. Eu coloquei em parêntese, deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver se está disponível aqui, não está mais, eu queria colocar aqui, eu vou tentar colocar aqui o tema da live, certo? Eu vou escrever para vocês. Certo, gente? Deixa eu ver se tem alguém mais falou aqui. Fátima, oi, doutor Rodrigo, tudo bem, Fátima? Você fala de onde? Carla, de Rio de Janeiro. Carla Silva, do Rio de Janeiro. A Fátima de São Paulo capital. A diversão do lixo à diversão, Joinville, Santa Catarina. Trabalha com recicláveis, é assim que fala, né? Eu trabalho em um restaurante, meu trabalho é um pouco estressante e o meu marido, olha aí, ó. Então aí quando você vai acumulando essa pressão, que não deixa de ser uma pressão daqui do externo, né, onde você tem estímulos externos e vai fazendo todo esse alvoroço interno. Por isso que numa boa parte, a gente vai ver muito, principalmente esse ano, nós estamos passando aí de 5 anos depois da pandemia, completa agora em março, pelo menos onde pararam tudo, né, foi 20 de março de 2020, a sociedade tá mais estressada. Tá todo mundo vivendo um estresse, impaciente, intolerante,
esse lado mais antissocial, quero ficar em casa, não quero me comunicar, muita tela, muito consumo de tela, libera a dopamina, mas ela não é o suficiente, daqui a pouco você precisa o seu cortisol sobe, você precisa da dopamina de novo, vai criando esse vício aí, e a sociedade no panorama é o que nós estamos vivendo hoje. Então, quem sabe, como é que volta aqui? Quem sabe as pessoas que acaba acontecendo o infarto, eu posso falar de referências que já aconteceram, inclusive com parentes de pacientes meus, quando você vai entender um pouco, tentar se conscientizar da história, daquilo que o paciente, que esse parente do paciente estava vivendo, era uma vida extremamente hostil, era muito sofrimento. Não tinha como aquele coração suportar mais que aquilo, entendeu? Mas Rodrigo, meu pai, sei lá, minha mãe, eles são tão calminhos, quietinhos. Sedentarismo. Aí já não é o estresse, entendeu? Quem sabe o diabetes ou o colesterol desregulado, uma alimentação ruim, um sono desregulado. Tem muita gente que toma medicação para dormir, você não sabe. Tomar medicação para dormir não é o sono reparador, não é o sono que desintoxica, o sono que rejuvenesce, o sono que dá vida. Dormir bem, gente, tem muitos benefícios para a nossa saúde física e nossa saúde mental. Então, se eu tomo medicação a vida toda para dormir, você está dormindo aquele sono de sofá, aquele sono que não é saudável. É só descansar o corpo, às vezes nem descansa, porque a mente está ali trabalhando. E isso não é saudável, entendeu? Por isso a importância de praticar atividade física, em alguns casos, porque vai diminuir o estresse e também vai influenciar a produção da endorfina, que é essa molécula que entra nesse quarteto da felicidade, que é necessária para que a gente tenha mais sensações de bem-estar, né? A endorfina ela tem um papel fundamental para tirar essas dores, esse cansaço do nosso corpo, certo? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que alguém queira falar também. Quem é a primeira vez aqui que está nessa live hoje? É a primeira vez? Quem é que faz terapia aqui? Levante a mão. Faça assim, eu. Ou já fez terapia com psicólogo? Já conhece, já sabe que é sentar no sofá da clínica de psicologia? Ou faz online? Tem alguém aqui que faz terapia já? Já tem um psicólogo, já tem esse acompanhamento? Fala aqui, eu quero te conhecer. E quem está entrando agora, fala a cidade também, eu estou acompanhando aqui. Certo, gente? O que é que vocês estão fazendo no domingo, além de estar aqui comigo? Hoje tem almoço com a família, Se costuma, é a galinhada, né? Lá no Nordeste, dia de domingo é galinha. Aonde você está aí, qual é a comida do domingo? Aí, eu sou sergipano, nordestino, então tem que ter galinha. Se não tiver uma galinha cozida lá, não é sergipano, né? Não sei se no estado de vocês é assim, mas Sergipe ali, Nordeste, tem que ter uma galinha, uma galinhada, um macarrão, não é assim? É desse jeito, né? Pois é, gente, então vamos ver se tem aqui. Sim, já fiz, a Fátima falando, adorei, estou pensando em voltar à terapia. Volte, Fátima, para tentar organizar os seus sentimentos, saber de onde são essas raízes de sofrimento, de amargura. A terapia, ela consegue, você vai conseguir, é até um caminho, né, para melhorar as suas emoções e quem sabe diminuir esse estresse que você está vivendo, né? A Carliana Câmara diz que está sozinha assistindo a live, almoçando, olha, coisa boa. Tá comendo o que, Carliana? Fala aí pra gente o que é que você tá comendo, diga qual é o prato de hoje. A Dijane, de Natal, Rio Grande do Norte. A Célia também já fez, mas precisa voltar também. A Fabiana de Pernambuco. A Carla Silva falou que faz. Gente, terapia é vida, tem que fazer. Eu estou fazendo, sou de Itu, São Paulo. Itu, aqui no interior de São Paulo também. Tem uma paulista aqui, que bom. Então, gente, quando a gente entende sobre saúde mental, hoje nós precisamos ter consciência de que ela integra o nosso corpo, né? Ela faz parte dessa carcaça, desse físico, que tem essa pele, tem esses ossos, esse sistema nervoso fascinante,
né? Eu postei como é esse sistema nervoso que se comunica com todas as extremidades do nosso corpo e as nossas emoções integram esse corpo. Então, quando você está vulnerável, fica vulnerável e vivendo estímulos negativos, onde vai trazer preocupação, medo, insegurança, quem sabe angústia, tristeza, desânimo, muita solidão, tudo isso vai influenciar o nosso sistema nervoso para que produza, né, um nível exacerbado de cortisol. Existem outras substâncias, mas eu enfatizo o cortisol para não ficar com tanta coisa, tanta informação, e vocês não, daqui a pouco tem tanto hormônio e vocês vão estar sem saber o que de fato é as raízes, né, desse sofrimento. Então, falando de cortisol, ele também integra esse corpo. O cortisol é o hormônio do estresse, que tem uma produção, começa no hipotálamo, também na glândula pituitária, isso aqui vem do cérebro, também numa glândula suprarrenal em cima do rim, ela também é produzida lá. Então faz um movimento central, ele centraliza todo aquilo que nós estamos vivendo através desse sistema sensorial. Tudo que eu vejo, sinto, toco, o paladar, né? Tudo isso faz com que esse sistema se integre, receba essas informações e manda para aqui, para o nosso corpo. E lá vai existir um processamento do que é bom, do que é ruim, do que faz mal, do que sofre, do que não sofre, do que dá medo, do que não dá, né? O que te preocupa, o que não preocupa, e tudo isso influencia essa produção dessa molécula. Mas ela, por ser uma molécula responsável por esse controle, né, de estresse, inclusive controla outras funcionalidades em órgãos, por exemplo, né? Por isso que fala gastrite nervosa, na verdade você está com o cortisol desregulado e está tendo uma baixa ou uma alta produção de um ácido que é necessário, é essencial para destruir essa alimentação. E quando você não tem, fica uma má digestão, e isso vai processar para o nosso intestino, né? Tem toda aquela funcionalidade, fígado, o rim, vesícula, pâncreas. Gente, nosso corpo é uma máquina incrível, onde poucas pessoas entendem sobre isso. Então, olha, só de eu sentir alguma coisa, só de eu sentir raiva de algo, sentir medo, vai liberar cortisol. E eu vou sentir em algum órgão, alguma coisa, por causa dessa produção exacerbada. Inclusive, falando do coração, falando do infarto, por isso que eu coloquei essa semelhança entre a saúde mental e o infarto. Nos estudos mostram que aproximadamente 23% dos casos de infarto está relacionado a esse estresse, está relacionado à saúde mental. Então o infarto não se resume em um único fator de risco isolado. Então, quando o médico chega até você, se acontecer um infarto com alguém da sua família, são vários fatores de riscos até dar os 100%. Desses 100%, 23% está relacionado à saúde mental. E é isso que eu quero falar para você, entendeu? É esse tema que eu estou trazendo para você. Nós vamos falar desses 23%. Parece pouco, mas ele tem uma grande responsabilidade. Quem sabe você, um amigo seu, ou até a bispa, eu falei dela no início da live, por isso que me instigou a fazer esse tema. Além desse caso específico que ocorreu ontem, uma líder de uma igreja, né, no nosso país, nova, acho que 53 anos aproximadamente. Aparentemente parecia que estava tudo bem, mas quem sabe internamente não estava. O corpo dá sinais. Ninguém infarta de uma hora para outra. Puf! Nossa, ninguém não sentia nada, mas quem sente é a pessoa, e quem sabe não conseguiu, não deu tempo. Então, outras experiências que eu vivi na clínica, parentes de pacientes meus infartaram e morreram. Mãe, pai morreram. E nós falamos bastante nas sessões sobre esses casos. Eu tive paciente que infartou, infarto do miocárdio, ano passado. Então, assim, olha como é real, como está acontecendo. Eu tive amigos, pessoas conhecidas aqui na cidade, com 42, 43 anos, esportista, que faleceu exatamente com doenças cardiovasculares. Então, esse estresse, esse monte de preocupação que nós estamos vivendo, inclusive isso fala comigo também.
Porque em dezembro foi um ano bem difícil para mim, um ano onde eu tive vários conflitos, assim, teve o casamento, depois do casamento acontece um monte de coisa. Aí eu tive perdas, investimento, sei lá, num imóvel, deu tudo errado, perdi um monte de dinheiro, fiquei a ver navios, eu e minha esposa. Olha o que aconteceu. E atendendo, a gente tinha que atender. Os pacientes nem sabem disso, a gente vai ali. Daqui a pouco você precisa sair de sua casa e é aquela correria, aquela loucura, e vai para um lugar que a gente não esperava, e daqui a pouco tem que aceitar tudo isso. Por isso que a aceitação é a libertação para alguns sofrimentos psíquicos. O que a neurociência fala sobre aceitação é quando eu não aceito algo, eu crio uma rigidez e uma amargura, então eu adoeço. Por isso tem muita gente que está doente, inclusive está aqui nessa live ainda vai assistir. Tem muita gente doente porque não aceitou alguma coisa. Quem sabe não aceitou a vida, não aceitou você mesmo, né, a sua identidade. Quem sabe não aceitou a ruptura, não aceitou a ausência de trabalho, não aceitou o luto, alguém que já faleceu. Então toda a ausência de aceitação vai te deixar rígido, é o seu sistema nervoso, é isso que eu estou falando aqui. Não estou fugindo do tema não, gente, é real. Então quando eu não aceito algo, vai me causar um estresse, eu vou ficar estressado. Vai aumentar alguma coisa, né, alguma produção dessa molécula, como o cortisol que eu estou falando, e vai lhe prejudicar em todas as áreas da sua vida. Então, tudo isso aconteceu quando chegou dezembro, eu cheguei extremamente debilitado. Eu até antecipei as minhas férias da clínica, fiz uma pequena viagem rápida assim para o meu estado. Eu precisava ir com minha esposa, nós fomos tal, mas eu tirei ali alguns dias, fiz meus exames. E aí eu tava com a ferritina e a vitamina D, isso, e o complexo, e o B12 baixa. Aí eu comecei a suplementar, ainda hoje eu estou suplementando, já vai fazer 60 dias de suplementação, estou me sentindo muito melhor. Só que me deu um problema no meu intestino. Infelizmente desenvolvi uma disbiose. Aí foi necessário fazer um tratamento com probióticos. Olha quanta coisa aconteceu com o psicólogo. Por que isso tudo? Gente, ainda bem que comigo foi o meu intestino. Já pensou se fosse o meu coraçãozinho? Já pensou? Eu fiz o exame do coração, graças a Deus. Eu tenho que fazer o exame do coração. Tem um exame específico para saber como é que está o seu coração. É o exame de sangue. Então, eu fiz o exame do coração, deu tudo normalzinho. Graças a Deus, eu tenho um coração forte. E que preserve, né? Eu não sou um psicólogo que não acredita em Deus. Eu acredito demais em Deus. Demais, eu sou bastante conectado a Ele. Eu cuido da minha vida espiritual. Então quem não cuidar, cuide. Se não acredita, boa sorte para você. Mas é importante a gente cuidar da nossa vida espiritual e canalizar a nossa existência a um ser superior. Isso é científico. Tem evidência de que cuidar da vida espiritual ajuda a fortalecer nossa fé, nossa esperança, o amor, a paciência. São virtudes valiosas que nós precisamos ter diariamente para suportar essas tribulações daqui do dia a dia. Quando você fala, vem as pessoas, não tem. Quando fala, vem, gente, o mundo vai ter aflição, esqueça. Tá pensando que aqui fora vai ser Alice no País das Maravilhas? Esquece, você tá no sonho e acorda. Não existe isso não. Você tem que ter paz aqui, ó, paz de espírito aqui dentro. Você tem que estar bem aqui, porque aqui fora vai ter um monte de guerra. E aqui dentro você tem que estar bem. Então cuide de você para você suportar aqui fora. É sobre isso, entendeu? E aí eu fiz esses tratamentos, tudo bonitinho, e desenvolvi um pequeno burnout. O burnout é eu fiz algumas lives essa semana. É uma doença mental cometida segundo a OMS, né, até com os estudos, é uma doença relacionada à ocupação, né, uma doença ocupacional. Então ela vem do trabalho. Eu falei em uma das lives que aí não fica só no trabalho, você agora tem outras preocupações, até porque você só não trabalha, né? Eu só trabalho não, eu tenho a minha família, eu tenho responsabilidade social, tenho preocupações com as obrigações, o dia a dia, as contas, né, fixas que você tem, como água, luz, sei lá, uma parcela quem sabe de um carro, comer, alimentar, tá tudo muito caro, a laranja aumentou, o café tá um absurdo, né? Então tá tudo muito assim, então vai causando o que aqui dentro? Você fica pleno?
Aí a pessoa fadiga, vai ficar cansado. Eu também já falei aqui, vou repetir, nosso cérebro tem aproximadamente 2 quilos e ele gasta muita energia do nosso corpo. Então quanto mais você pensa, mais cansado o seu corpo fica, certo? Você vai começar a sentir dores, vai começar a desenvolver um cansaço e não vai ter força para fazer as coisas que de fato você precisa fazer, como fazer uma atividade física, estudar, ler um livro, ler alguma coisa que seja benéfico, assistir uma live como essa, outras lives que venham trazer um conhecimento para você, para que você se conheça. Olha quanta coisa acontece por causa dessa deficiência de conhecimento, né? A sociedade não tem conhecimento, né? Nós vivemos assim numa bolha onde uma piada, não sei, ver alguma coisa engraçado é mais importante que uma live como essa. Para você ter ideia, se eu tivesse fazendo piada, mostrando a minha vida, sei lá, fazendo aqui graça, com certeza estava bombando, entendeu? Tinha muito mais pessoas nessa live. Então até o algoritmo não entrega esse tipo de conteúdo. Parece que faz proposital. Eu nunca vi um negócio desse, entendeu? Agora, se fosse uma palhaçada, ou quem sabe o Rodrigo tivesse uma polêmica, né, uma coisa assim, né, Rodrigo foi sei lá, no supermercado e apanhou ou bateu alguém, nossa, tava nas manchetes, não é? Você viu esses casos aí isolados de pessoas que, a menina lá do avião, por exemplo, que não tava nem aí pra moça que tava lá falando que a filha queria, tal, não sei o quê. A menina do nada cresceu assim, parecendo um artista. E daqui a pouco vai pros Big Brother da vida, Fazenda da vida, e é sobre isso, entendeu? Então, hoje em dia, as coisas estão distorcidas, existem inversões de valores. Só que o que é que acontece? Vai causar um sofrimento na vida dessas pessoas, porque isso é momentâneo. E isso vai ser só uma fase para quem assiste, né, para nós, telespectadores, e para quem está lá entregando alguma coisa para que a gente consuma aquele conteúdo. E isso é mais um fator, né, de risco desse estresse crônico que a sociedade está vivendo, né? Eu vi um vídeo dessa bispa, eu não tenho uma amizade com ela, nunca conheci. Eu sei que ela era chefe de uma das igrejas famosas do país. Não sei se as pessoas, quem não é cristão aqui, não estou querendo falar, né, gente, nem direcionar nada, é só para que vocês entendam, porque poderia ser um artista, por exemplo, o Silvio Santos. Eu fui lá e postei coisa do Silvio Santos, eu fui lá e postei coisa da Marília Mendonça, entendeu? Eu acabei não postando dela justamente para não falar, é lá o psicólogo que agora, enfim, as pessoas falam desse jeito. Mas não é sobre isso. Quem tem conhecimento e tem humildade está entendendo o que eu quero dizer. O foco aqui é o que aconteceu com ela. E um dos vídeos que eu assisti, ela já falava que recebeu um direcionamento do médico para ela sair das redes sociais, por precaução, para cuidar alguma coisa ali da saúde dela. Ok, gente? E esse médico, será que não pode ser um psiquiatra? Quem sabe ela estava usando alguma medicação. Quem sabe ela estava vivendo um burnoutzinho, porque isso aqui dá burnout também. Responsabilidade de postar, muita cobrança. Imagine a quantidade de cobrança que essa mulher não era. Era presidente de um monte de coisa, de um monte de evento aí que tem. Imagine a pressão psicológica que essa mulher não carregava todos os dias, entendeu? E quando eu vou para os meus pacientes e vejo o cenário que eles viveram, onde parentes morreram de infarto, essas pessoas também viviam sob pressão. E é justamente esses 23% de pressão que faz com que a pessoa morra. Entendeu? Já pensou se nós estivéssemos tanta sabedoria e conhecimento para prevenir esses 23%, né, dessas pessoas? Certamente eles não morreriam. Né? Então essa live é para te dar atenção, trazer a atenção e prevenção de quem sabe dessas doenças cardiovasculares, certo? O AVC também, viu, gente? O AVC antigamente não tinha tanta medicação, né, para controlar o estresse, controlar a ansiedade. O transtorno de ansiedade, o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que também está ali relacionado à síndrome do pânico,
os sintomas parecem um sintoma de infarto. Aqui na cidade que eu moro, o ano passado, 2 pessoas bastante conhecidas morreram exatamente do infarto fulminante, certo? E só que deram sinais. Um deles era bastante jovem, tipo 30, 29, sei lá, uma coisa assim. E ele procurou a Santa Casa, segundo as informações que vieram até mim. Eu também não tenho certeza se isso é verdade, mas vamos levar em consideração que as pessoas falaram. Uma cidade pequena, de 15, 16 mil habitantes, então as pessoas acabam todo mundo conhecendo o que está acontecendo. E ele procurou a Santa Casa com sintomas de ansiedade. Deram remédio para a ansiedade. Só que na verdade já era o coraçãozinho dele inflamado, já era o coraçãozinho dele com fluxo diminuído. E o que é que acontece? Quando não faz aquela como é que fala? A triagem correta, né? Olhar só para a ansiedade, você mata a pessoa involuntariamente. Manda o menino, voltou para casa, o menino continuou com aquilo, daqui a pouco ele teve uma outra pressão, certamente, olha lá, os 23% vindo de novo. Que é aproximadamente o risco de infarto, que é 23% relacionado ao estresse, à saúde mental. Se ele tivesse ali, quem sabe, uma outra orientação, tem que fazer um exame de sangue. Um dos meus pacientes só foi descobrir quando ele fez um exame de sangue específico, que controla lá, que vai subindo, vai subindo, vai subindo. Senão ele não sabia. E o meu paciente, ele teve muita sorte. Sabe por quê? Porque ele tinha plano de saúde bom. Se ele não tivesse o SUS, por isso, gente, é que não divulga, mas toda hora morre alguém de infarto no país. Isso que aconteceu ontem com essa bispa famosa, isso aí é só a ponta do iceberg. É aí que nós vemos o panorama do que acontece todos os dias. Se divulgasse os números como divulgaram os números, as mortes do Covid, vocês iam ver como nós ficaríamos assustados. Quem sabe você está ficando assustado depois dessa live. Mas pelo menos vai vir um despertar para você mudar a rota da sua vida. Entendeu? Falei em uma outra live que o falso moralismo está plantado na sociedade. A hipocrisia está plantada na sociedade. É a sociedade mais hipócrita que nós vivemos. É uma sociedade brasileira. Certo? Estou falando do Brasil. Se você conhece outro país hipócrita, eu não conheço porque eu não tenho conhecimento, eu vivo aqui, mas são 37 anos vivendo numa hipocrisia, onde as pessoas falam uma coisa e vivem outra. Teve uma vez na minha vida que eu até parei de fazer live, acho que foi ano passado, diminuí bastante porque eu não estava bem. Eu estava vivendo um estresse aí, que no final do ano passado eu tive que me dar um problema intestinal, entendeu? E precisei tomar várias suplementações para poder voltar ao normal, porque tinha um excesso de preocupação e de trabalho, entendeu? E eu não estava conseguindo cuidar direito da minha vida espiritual, eu não estava conseguindo fazer direito ali as minhas atividades físicas, eu não estava conseguindo nem correr, gente, que eu gosto, dos meus 5 km. Então, como era que eu vim aqui falar para vocês cuidar do corpo, da alma, do espírito? Que moral eu tinha para falar alguma coisa para vocês? Foi o que eu fiz, recuei. Não vou falar o que eu não estou fazendo, pedir para o povo fazer as coisas e ele não está fazendo, entendeu? Então, nós precisamos falar a verdade. Doa quem doer. Tem que falar, senão o negócio pega, o bicho pega. Entendeu? Depois você vai tomar um prejuízo aí e às vezes o prejuízo é a morte. Só vai ficar sabendo quem está aqui. Você morre e acabou. Entendeu? Então, no fundo, tudo isso que está acontecendo hoje em dia tem uma grande influência de um país, por exemplo, que é o mais estressado do planeta, é o Brasil. Aí vem agora uma crise financeira. A psicologia financeira deixa claro que atrofia as nossas emoções, só se preocupar com o financeiro. Quem não precisa me responder não, porque você pode ficar com vergonha, mas quem nunca passou aqui por uma crisezinha financeira, um problema de dívida no banco, alguma coisinha lá específica, eu já passei, gente. É horrível, é péssimo. Nossas emoções vão por água abaixo, entendeu? Você fica péssimo, triste, desanimado, desprazeroso, nada mais funciona. Porque, infelizmente, nós dependemos disso e isso acaba, em alguns momentos, querendo controlar a nossa vida. E tem que aprender a usar, a desenvolver uma melhor vida financeira, senão você se arrebenta. E até hoje eu ainda estou aprendendo.
entendeu? Até hoje. Então é outro fator também de risco, preocupação com a vida financeira, preocupação com a economia. Quantas lojas já começaram a fechar nesse mês? Na verdade, no mês que passou, em janeiro. Fevereiro agora fecha mais ainda. Eu já tive loja em shopping. E o que fechava de loja em 2013, 14, 15, 16, 17, eu fiquei 5 anos no shopping. Vocês não acreditam. Isso foi lá atrás, imagine agora. Com esse trem aí que está acontecendo no país. Entendeu? Imagine agora. Então, no fundo, ou você cuida de você ou você está ferrado. No fim, é você por você. Não fique esperando uma pessoa, tô esperando, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém quer fazer nada. É você. Não vá procurar ajuda não, fica aí na cadeira elétrica sofrendo para você ver se você não vai padecer. E o outro vai ficar aí dando risada. Porque a alma cansada acaba paralisando a sua vida. O outro, quem sabe, não tem a mesma percepção que você, ou sensibilidade, não está nem aí. Não sabe o que é sentir. Tem gente que é mais apático, natural. Tem gente que não sabe o que é raiva, o que é tristeza, o que é ofensa, o que é medo. Eu tenho pacientes que não sabem o que eles sentem, por exemplo, e tá tudo bem. Aí você fica projetando como você é sensível no outro. Mas como é que o outro não é assim? Eu tô aqui morrendo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Vai esperando o outro ficar sensível e não vai cuidar de sua saúde mental, não. Fica aí. Você morrer, vai acabar morrendo. Tô falando. E o índice de infarto só aumenta. Só aumenta. Não se estranhe de mais líderes religiosos, artistas, jornalistas, psicólogos, sei lá, vamos botar o psicólogo também. Puf, apagar. É sobre isso. Certo, gente? Olha quanta coisa. Olha que live. Certo? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Eu não vou nem ler aqui o script, porque eu já falei tudo. Certo? Eu fiz o script, gente, e aí eu li umas 2 vezes. Vai lá. Já entendi, já entreguei. É sobre isso. Mas eu vou falar mais um pouquinho, certo? Não vou deixar vocês sem as soluções, não. Certo? Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Carla falou. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Gi Matos Silva, boa tarde, também está por aqui. Gente, meu trabalho, saber mais sobre o meu trabalho, vai no meu perfil, tem o meu site, acesse ele. Se quiser saber mais sobre a terapia, vem fazer terapia comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Exatamente, a Andrea falou, que pena. É precoce demais. É precoce. Gente, uma paciente minha, mulher, infartou com 29 anos, pra vocês terem ideia. Tinha 1 ano que ela fazia terapia comigo, certo? Foi o miocárdio, aquele que chama mini infarto. E agora está sobre repouso e supervisão clínica. Tem que acompanhar, porque pode vir os outros. É assim que funciona. Aí tem que mudar as coisas, certo? Eu quero falar sobre isso, o que você precisa mudar, tá bom? Arê, Fortunato, tudo bem, minha querida? Oi, é Renata, né? Você terminou, tá na área, me conta um pouquinho sobre o seu projeto da psicologia. Gente, ela estudou comigo, fez faculdade comigo há 6 anos, 7... Nós começamos ali há 10 anos, certo? Então, 11, né? Agora acho que dia 11 agora, de fevereiro, completo 11 anos na área de psicologia. É isso mesmo. Esse ano agora faz esses anos aí. Ser portadora de psoríase é um fator de risco? Sabe me informar? Relaciono por ser uma doença relativamente ligada ao estresse. Psoríase está relacionada a um outro sistema que influencia essas doenças de pele, ok? O que é que acontece? Não é a psoríase que pode afetar o coração, é o estresse que afeta o coração, ok? Quem sabe você precise cuidar das raízes do seu estresse, de onde é que está vindo, quais são as suas preocupações, por que tem tanto medo. Na minha terapia eu uso a psicanálise, a psicologia analítica. Nós fazemos uma análise para entender de onde vem tudo isso, para você se conscientizar.
trabalhar a sua autoconsciência, o seu autodesenvolvimento, para você se conhecer e quem sabe diminuir esse estresse com base naquilo que você está aprendendo, certo? Então não é a psoríase, na verdade é o estresse. A psoríase já é uma doença, ok? Né? Uma doença na pele que acaba sendo, em muitos casos, relacionada a esse estresse, que está relacionado, gente, ao excesso de cortisol também. É muito cortisol, e aí inflama, né? Você fica com o corpo inflamado e fica vulnerável a essas doenças, tá bom? A Andrea falou ajuda muito, Deus é maravilhoso e milagroso, sair do vale. Sim, ajuda muito. Eu sou fã de Deus. Eu sou. Tem gente que tem psicólogo que não gosta, não faz nada, não sei o que, fica lá. E aí, mas eu gosto demais. E quem quiser que não vá procurar um ser superior para cuidar da vida espiritual. Fica aí só na parte científica. E quando acontece alguma coisa, você fica dependendo da ciência, só da ciência. Né? A Patrícia, ela falou, acho que saí, entrei do burnout umas 5 vezes e tive que ter força para sair. A taquicardia me levou aí ao psiquiatra sozinho, menti, meu diagnóstico levou ao atestado de cardio por conta do cargo. Está vendo, gente, como existe o preconceito sobre a saúde mental? Nós precisamos mentir o problema mental por causa dos estigmas, né, de loucura e tal, para falar que é algo físico. É muito real isso. Eu digo que é do coração, mas não tenho coragem de falar que é a minha saúde mental. Porque por causa do julgamento, né? O outro pode receber, para com isso. Já falei sobre isso aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu estou descendo aqui só para ver se tem alguma perguntinha. Eu vou falar algumas coisinhas para... Eu tenho mais alguns minutinhos para falar com vocês, certo? Eu não vou deixar essa live salva, ok? Ela vai para o meu canal no YouTube. Quem quiser assistir, vai para lá. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser assistir lá, certo? Quem quiser, segue logo lá para ver que a live vai parar lá e vai ficar lá para curtir, tocar o sininho lá. Eu não gosto de ficar pedindo não, essas coisas não, mas é isso. Pronto, vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho aqui o que eu coloquei no script só para seguir aqui o que é que a evidência, o que é que a psicologia, a medicina fala sobre isso. Lembrando que eu não sou especialista, né, na área do coraçãozinho lá, não sou, gente, eu não sou cardiologista, não sou. Eu sou psicólogo, tenho especialidade em neurolinguística e psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização. Neurolinguística é essa conexão entre o que você escreve, o que você fala, o que você constrói aqui fora através da linguística, e isso se comunica com áreas do cérebro que se comunica diretamente com a neurociência. Então tem dois vieses que trabalha diretamente com o corpo. A psicologia positiva, onde nós vamos falar sobre moléculas, principalmente a ocitocina, que é a molécula do amor, e a serotonina da felicidade. Tem outras que também nós estudamos, como a dopamina, como a endorfina, e também o cortisol, que é o hormônio do estresse. E tudo isso se integra. E aí, contudo, gosto demais desse tema, sou discente do curso de nutrição também, então, breve, eu farei a minha clínica será integrativa, onde eu vou olhar a saúde mental dessa pessoa e também fazer todas as direcionamentos fitoterápicos, funcionais, nutrição funcional, até para passar uma suplementação, onde eu vou pedir exames. Eu não vejo a hora de chegar nesse momento. Eu não vejo a hora, eu estou ansioso para chegar, porque eu gosto desse tema e sei como é real, porque eu vivo isso, a suplementação alimentar, como tem influência, como ajuda a tirar esse cansaço, essa tristeza, a melhorar a nossa pele, o nosso humor, o nosso desempenho cognitivo, físico, e tudo isso está relacionado à nossa alimentação, o nosso sono, a nossa atividade física, o que você consome de telas, quais são as influências das telas que você tem dado importância. Coisas que não agregam nada, você vai atrofiando uma área do seu cérebro e você vai paralisando qualidades, criatividade, um bom desempenho no seu relacionamento, no casamento, vida sexual, estudo, o seu intelecto vai ficando atrofiado e daqui a pouco você não tem mais nenhuma capacidade. Inclusive, índices de Alzheimer e Parkinson está relacionado a tudo isso que está acontecendo hoje. O futuro
pode acontecer e desenvolver, certo? Só por causa dessa condição de inércia do nosso corpo, dessa interação com esse pilar físico que é essencial para a nossa vida, certo? Assim como a alma, que é a mente, o espírito também integra, ok? Certo? Então, o que é que acontece no corpo, né? O infarto acontece quando há um bloqueio de fluxo sanguíneo no coração, levando à morte dessas células cardíacas. Isso aqui é uma pequena introdução ou um conceito do que é infarto. E os fatores de risco, má alimentação, sedentarismo, hipertensão, colesterol e o alto estresse crônico. É isso aqui que eu quero abordar e trazer para vocês. O que acontece com o corpo com esse estresse crônico? O corpo, através de um eixo onde se comunica o hipotálamo, hipófise e adrenal, é tudo junto, tá, gente? Seria hipotálamo, uma glândula, a glândula pituitária e essa glândula suprarrenal, certo? Todas elas acabam se comunicando e produzindo esse excesso de cortisol e adrenalina, certo? A longo prazo isso causa inflamação crônica, aumentando a pressão arterial, que dá os riscos das doenças cardiovasculares, ok? Pessoas que vivem sob estresse constante terá esse risco maior, que segundo os estudos científicos é de aproximadamente 23%, aquilo que eu falei em toda a live, ok? Vamos lá. Uma grande conexão, veja isso, os mesmos mecanismos que levam ao infarto pode ser ativado pelo estresse, que chamamos aí desse estresse crônico, e também os transtornos emocionais, como a depressão e a ansiedade. Quem já passou pela depressão e ansiedade? Aí um outro estudo fala que as pessoas que têm depressão, elas ficam vulneráveis 63% a essas doenças cardiovasculares. Já aumentou. Então, para quem tem o transtorno depressivo, o risco ainda é maior. Aproximadamente 63%. Olha como já aumentou. Não é, gente? Veja só. Aí as causas do infarto e esse cuidado e esse colapso mental. Vamos entender aqui, Causas do infarto, fatores biológicos, pressão alta, diabetes e colesterol elevado. Até confirmou o trenzinho ali. Estilo de vida, gosto desse tema. Tabagismo, má alimentação e sedentarismo. Fatores emocionais, estresse crônico, ansiedade e depressão. Olhe quanta coisa nós precisamos saber, como é importante saber de tudo isso, para que nós levemos agora para a nossa vida um pouco mais de consciência para cuidar desse corpo, né? Nós precisamos cuidar dessa máquina. Quando você não se ama, você não cuida. Você toma mesmo refrigerante, você gasta toda a sua energia psíquica, essa fuga na comida, vai dando as disfunções, né, alimentares, onde você pode desenvolver um sobrepeso, uma obesidade, que é doença. Não normalize a obesidade. Pelo amor de Deus, não venha para cá normalizar ou romantizar a obesidade. Só sabe o paciente e muitas vezes o profissional que cuida dele, a dor que esse ser passa por causa da obesidade. Seja complexo de inferioridade, de rejeição, seja dificuldade de movimentar-se, de fazer, estima extremamente abalada, não consegue ter uma estima elevada, ausência de confiança, uma desvalorização, despersonalização. Então não venha para cá normalizar a obesidade, que eu sou contra isso. Não venha para cá com esse negócio não. Tá errado, gente, normalizar a obesidade, que é uma doença. É a mesma coisa que normalizar o câncer ou normalizar a depressão. Olha, já pensou, tá bom, a depressão é minha amiguinha. Não é assim também não. Tudo isso mata a gente. E mata mesmo. É porque não divulga. As redes sociais não têm divulgado mais tudo isso que está acontecendo no país. Mas tem muita gente morrendo. O país morre toda hora, gente. Eu estou fazendo essa live aqui de aproximadamente 60 minutos. Já morreu um monte de gente esse horário. Dentro desses 60 minutos morreu um monte de gente no país. Entendeu? E muitas mortes estão relacionadas às doenças cardiovasculares e também à obesidade, certo? Que também mata, certo? Ok? Causas do colapso mental: excesso de responsabilidade, trabalho, vida pessoal e muita cobrança.
Falta de sono e descanso. O cérebro precisa de pausas. Vou repetir. O cérebro precisa de pausas. Você só vai parar em alguns casos quando você parar no hospital. Recentemente um outro caso clínico foi parar no hospital. Por que será que foi? Excesso de preocupação, de trabalho, ausência de uma férias. Tem gente que tira férias, por exemplo, isso aqui é até para quem vai tirar férias ou já tirou e vai tirar de novo outro dia. Gente, não vai viajar para uma cidade. Eu sei que tem que conhecer um monte de coisa, mas se você não tirar um dia de descanso, você volta pior. Porque é muita obrigação. A obrigação para acordar na hora de pegar o carro, de fazer a viagem não sei o que, de visitar o morro, de fazer não sei o que, subir a montanha, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Você volta cansado, não resolveu nada. Faça ali a rotina do passeio, da viagem, mas tire um dia para você ficar dormir, acordar mais tarde, peça o café da manhã no quarto, paga uma taxinha, você merece. Entendeu? Fica dentro do quarto, sofrendo. Porque às vezes você está tão agitado do trabalho, tá nesse movimento frenético, que você vai continuar frenético no trabalho. Chega em casa podre, o pó da rabiola. E aí não descansou. Aí volta a trabalhar mais cansada do que nunca. Certo? Não esqueça disso, tá? Sérgio, tudo bem, Sérgio? Você tá por aqui? Que bom. Bom domingo para você. Conflitos emocionais não resolvidos. Isso aqui é onde eu entro, onde é que entra o psicólogo. Traumas, depressão, ansiedade, relacionamentos tóxicos, como relacionamento disfuncional com alguém que você acaba não tendo a sorte de encontrar alguém querido. Os seus traumas influenciam. Sérgio também mandou um selinho. Gente, quem quiser mandar um selinho, mande. É uma mixariazinha. Ajude o criador de conteúdo digital. Eu não gosto de ficar pedindo não, mas se quem quiser ajudar, manda aí esse selo. Acho que é R$7, R$5, sei lá, eu nem sei quanto é. É bem baratinho, gente. Isso aqui é para apoiar os criadores de conteúdo, né, digital. Então, aqui não tem muita, eu não fico cobrando muito, mas quem quiser mandar, pode mandar, fica à vontade. Então, essas são as causas do colapso mental. Então nós vamos falar aqui então agora das consequências de ignorar a saúde mental. Para o coração, pressão arterial desregulada, quando você rejeita o cuidado da saúde mental. Inflamação crônica, eu já falei porque que dá essa inflamação, está relacionado ao cortisol, o hormônio do estresse. E aumento de risco de infarto e AVC, certo? O infarto e AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral, que acontece demais. Eu ia falar aqui um pouquinho atrás, no passado não tinha tanta medicação, não tinha tecnologia para a gente ficar mais informado. Quem aí lembra dos mais antigos? Muito derrame, as pessoas paralisavam um lado assim, meu avô aconteceu, uma tia minha. Eu já presenciei outras pessoas mais antigas viver isso, os meus avós, o meu outro avô. Porque não tinha o escitalopram, né? Para entendedores entenderão. Não tinha, sei lá, qualquer outra medicação, um fluoxetina da vida, né? Não tinha as inas. O que é que acontece? Antigamente não tinha tanta medicação moderna. E tá saindo mais, viu? Tem mais medicações. Por um lado é bom, porque você acaba não morrendo logo, né? Tem gente que lá atrás, meus avós morreram cedo, porque vivia num estresse, muito estresse, e isso afetava todo o sistema nervoso dele, que está conectado com o nosso coraçãozinho e o nosso cérebro, certo? Então, e tem mais, com o nosso estômago, com os nossos rins, o fígado, nosso intestino, está tudo conectado. Quem quiser que pense que o nosso cérebro não está conectado com o nosso corpo. Tudo que você sente, vai mandar isso tudo para o corpo. Para o cérebro, nós falamos do coração, quais são essas consequências de ignorar a saúde mental. Para o cérebro, burnout, já falei bastante aqui, que é a síndrome de burnout, ansiedade e depressão, falta de energia e exaustão, problemas cognitivos, falha de memória, dificuldade de concentração. Tudo isso está relacionado a essa ausência de cuidado da nossa saúde mental, certo? Aí eu trouxe aqui um estudo da American Heart Association, né? Acho que
Associação do Coração Americano, deve ser assim, né? Em inglês. Pessoas com depressão têm risco de 64, 63% maior de desenvolver os problemas cardiovasculares. É aquilo que eu falei um pouquinho antes, certo? Como prevenir cuidando do corpo e da mente? Isso é interessante. E aí a gente acaba, certo? Estratégias essenciais, caminhos essenciais, certo? Alimentação e suplementação adequada. Evite excesso de gordura, evite refrigerantes, açúcar em todos os sentidos. No corpo vai dar problema de diabetes, no cérebro vai trazer demência, potencializar a depressão, qualquer outra irresponsabilidade, como por exemplo, esse excesso demasiado nos dentes, cárie, olhe. Então o açúcar acaba sendo prejudicial e se você não tiver ali um cuidado, dos piores, use estévia, certo, gente? Dos piores. Mas tem não sei o que conservante, fala uma coisa, mas eu não consigo deslargar. Use estévia. Dos piores, certo? Vai diminuindo esse açúcar, vai diminuindo. Então, tudo que você come afeta também o seu cérebro, ok? Também. Então, o sono, né, onde você também precisa trabalhar esse sono, também está aqui, né? Exercício físico regular. O corpo foi feito para movimentar-se. Esse movimento que o corpo faz reduz o seu estresse e vai proteger o seu coração. Então, o corpo foi feito, essa máquina é para movimentar-se. Cuidado com os excessos. Tem gente que se movimenta tanto e dá problema no coraçãozinho. Então tenha cuidado que todo excesso esconde uma falta. Tem que trabalhar o equilíbrio, certo? Sono de qualidade, reparação física e mental, acontece enquanto estamos dormindo, enquanto dormimos. Psicoterapia e autoconhecimento, você precisa cuidar da sua saúde mental, onde vai ser necessário processar essas emoções. Por que você vive nesse estresse? Se é o trabalho, quais são esses fatores de risco? E que impacto esse estresse está causando na sua vida? E tudo isso você vai se conscientizar na terapia, certo? E com isso, no final, prática de relaxamento, você precisa ter contato com a natureza, trabalhar um lazer, né? Chame os filhos, vai no parque, veja um cinema, teatro. Você precisa trabalhar essas outras áreas. Cozinhe, faça um domingo que chama todo mundo ali, os parentes, a família, vai na cozinha, prepara um prato. Tudo isso libera as nossas emoções. Faz com que a gente fortaleça mais essas emoções. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só recapitulando para que vocês entendam, o infarto e o estresse afetam o corpo de forma semelhante. Ignorar a saúde mental pode lhe custar caro. O preço do cuidado é baixo, mas do reparo é altíssimo. Fique atentos. Pequenas mudanças diárias podem salvar a sua vida. Então, cuidado também com o seu estilo de vida. Certo, gente? Tudo bem? Eu encerro o tema, né? Mas quem quiser fazer uma perguntinha, eu consigo ficar mais um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Quem quiser dar um depoimento. O Sérgio falou, o meu Nutri sempre diz, aquilo que você come passa a fazer parte de você. É isso mesmo, perfeito, perfeito. Certo, gente? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer uma perguntinha, fica à vontade. Alguém quer fazer uma perguntinha? Fique à vontade. Nós ficamos aí aproximadamente 1 hora de live. Eu vou deixar ela salva no meu canal no YouTube, então siga o meu canal para você ver. Se quiser depois compartilhe com alguém que precisa ouvir essa live, saber um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma semana maravilhosa para vocês. Andréia, só agradecer. Que é isso, Andréia? Não há de quê. Quem me conhece aqui das antigas sabe que eu gosto de fazer live. Eu acho que eu não pirei, gente, assim, porque eu venho de uma infância que foi complexa. Eu tenho os meus traumas. Ajuda psicológica tem me amparado. Eu entendo melhor hoje sobre o meu autoconhecimento, que é fundamental para você identificar os seus traumas.
Tenho as minhas ferramentas, muitas ferramentas que eu faço. Tenho minhas corridas, minha atividade física, minha musculação. Tenho o meu cuidado com a vida espiritual. Eu preciso estar conectado com o ser superior o tempo todo. Eu não sei quando é o momento que eu não converso com ele, né? Tem que ter também essa coisa de dizer, não pode falar, não é religião, não sei o quê. Eu não tô nem aí para quem não acha que não pode. Eu não tô nem aí não tô nem aí, eu não tô nem aí. Eu não tô preocupado com isso, certo? Eu não tô falando aqui para vocês buscar religião de nada, mas cuide da sua vida espiritual. Eu tô falando o que a ciência diz. Se vocês quiserem, leiam, bota no Google lá o que é que a psicologia positiva fala sobre a espiritualidade. É a ciência do bem-estar e da autorrealização. Eu tive aula, gente, com um bispo da Igreja Católica. Pra você ter ideia, falando sobre transcendência espiritual. Porque foi de lá que fizeram os testes científicos que a espiritualidade ajuda nas nossas emoções, a fortalecer as nossas emoções positivas. Entendeu? Isso não quer dizer que a doença mental não exista. Existe. É uma disfunção química, certo? Mas se eu não cuido da minha vida espiritual, isso vai piorar. Você vai pôr um abismo e não vai conseguir sair. Entendeu? Então, tudo isso tem me trazido um pouco mais de clareza. Acredito que tudo na vida são fases, né? Teve uma fase que foi mais complexa, muitas mudanças, alterações, responsabilidades, onde nós vamos englobando a nossa vida pessoal, profissional, e isso chega uma hora que o corpo não suporta, não aguenta. Então, como eu fiquei uns 6 anos aqui direto, quem me conhece sabe, aqui eu fazia muitas lives, voltei a fazer. Fazia muitas lives, eu lembro que 2020, 21, 22, foram 3 anos direto assim. Eu tinha live fixa 2 vezes por semana, pra vocês terem ideia. Trabalhando na clínica, atendendo aquela coisa toda. Só que a gente perde, né? O corpo, você perde uma qualidade. Então, isso era um excesso. Eu descarregava isso. Foi uma forma de eu me refugiar na época, com excesso de trabalho, onde muitas pessoas vivem diariamente, trabalhando e não conseguem sentir as emoções, não consegue identificar por que eu estou passando aquilo. Aí começa a ter prejuízos em algumas áreas da vida. Eu, por exemplo, eu tive alguns prejuízos. E agora precisa consertar tudo isso, entendeu? Certo, gente? Tudo bem? Para quem quiser fazer terapia comigo, é só seguir, não. Vai lá no meu perfil, no meu site, o rodrigoalcantara.psc.br, e saiba mais informações sobre a terapia comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém falou aqui um depoimentozinho. A Andrea falou assim: você ajuda muita gente, presenciei o suicídio da minha avó na infância por depressão, foi horrível, tenho dificuldade de falar sobre isso, dói muito. Andrea, eu não lembro se você falou que está fazendo terapia, mas se você não tiver, procure um psicólogo, fale sobre essa dor, traz à existência esse sofrimento, você vai ficar muito mais leve, certo? Esvaziar essas lacunas, esses reservatórios de traumas infantis, né, traumas que você viveu pela vida, né, pela infância e tal, só de você falar você vai ficar mais leve, certo? Não tem problema se o psicólogo não falar nada, mas é científico. O falar diminui esse estresse, diminui esse sofrimento psíquico, tá bom? E claro, o psicólogo tem que te dar orientação. Só falar e o psicólogo não te dá orientação, nada não faz sentido, né? Então o psicólogo, ele não pode emudecer, certo? Tá bom, gente? Fiquem bem, um abraço e nos veremos em breve. Durante a semana eu entro para trazer mais temas para vocês, tá bom? Um forte abraço, lembrando que essa live vai ficar no meu canal no YouTube, ok? Já eu vou carregar ela lá, tá bom? Um abraço, se cuidem e até breve. Terça, quarta, quinta eu estou entrando aí pra gente falar sobre saúde mental pelas manhãs. Estou entrando nas manhãs, certo, gente? A partir das 9 horas, ok? Um abraço.